Alô, a galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual, mostrando a vocês aqui, ó. Vamos ver, vamos iniciar nossos trabalhos, vamos ver aqui qual será a viatura do dia. Estamos aqui, ó, alguns veículos da frota. Vamos ver qual é, vamos ver qual é. Calma aí, pessoal, ainda não é hoje que nós iremos iniciar nossa viagem, iniciar nosso trabalho em viagem. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar seu joinha, favoritar esse vídeo. Inscreva-se também no nosso Instagram em GT Interestadual. Isso é muito importante para aí o crescimento do nosso trabalho, beleza? Galera, estamos aqui ainda no Oasis Campos, estamos terminando nosso plantão. Brinquei com vocês no início do vídeo aí a respeito do início do nosso trabalho, mas na verdade a gente tem continuado aqui, feito aí o trabalho interno somente. Mas já retornaram algumas linhas. No último vídeo eu mostrei, a gente tinha 6 carros aqui, só tem 5, um já saiu para viajar. Outras linhas estão aí para passar por aqui, né, já hoje. Ou seja, a coisa, como a gente havia comentado, tem que de qualquer maneira aos poucos ir retornando ao normal, né? As coisas têm que retornar a trabalhar, retornar a produzir, melhor dizendo, porque realmente 100% tudo parado ninguém aguenta, desde o pequeno até lá o grandão ninguém aguenta. Então aos poucos, com todo o cuidado que se deve ter, com toda a higienização que tem que ser feita, que é muito divulgado na mídia, a gente tem que continuar aí lavando as mãos com frequência, a gente tem que continuar aí fazendo a utilização do álcool gel, evitando ao máximo a aglomeração, né? Mas aqueles que têm que sair para trabalhar como eu, tem que redobrar esses cuidados, mas tem que de qualquer maneira, cada vez mais, com tranquilidade, voltando ao normal. E é o que está acontecendo, graças a Deus. As linhas aí, na medida do possível, estão voltando os horários. Provavelmente já a partir de domingo eu já vou estar viajando também. E é isso aí, é a vida que tem que seguir. A gente tem que enfrentar dificuldades com muita positividade, com muita fé em Deus, com muita responsabilidade, né? É isso que a gente tem que fazer. Mas vamos aproveitar que a gente está nesse período aí, vamos dizer assim, de entre safra, vamos chamar assim, né? Não tem nada a ver, mas é uma lacuna aí, que a gente tem a oportunidade de continuar trabalhando aqui, fazendo aquilo que a gente sempre fez no canal, no caso aqui, que é divulgar nosso dia a dia, que é divulgar aí algumas dicas, algumas orientações. Eu sei que muita gente que me acompanha no canal é porque ou tem vontade de ser motorista rodoviário interestadual, ou já está na profissão, ou simplesmente admira e quer saber mais sobre a profissão. Então vou trazer para vocês hoje um assunto aqui que está totalmente ligado à nossa profissão, tá certo? Ao desenvolvimento dela, à execução dela, e vou passar para vocês, para a gente fazer a vida seguir normalmente, o canal seguindo a função dele, né, de passar informação aí, e o trabalho também que vai continuar aí, que não pode parar o trabalho no trecho. Em brevemente a gente vai estar pelo trecho, beleza? Beleza, galera? Então trata-se do seguinte, na nossa profissão, na profissão de motorista rodoviário, a gente tem diversas preocupações, né, como profissional. As mais importantes que eu considero, geralmente a gente fala muito sobre isso aqui, sobre a questão de você dirigir defensivamente, de você procurar sempre dirigir com a maior segurança possível, evitando os acidentes, né, já que a gente lida aí nosso dia a dia com pessoas, não só por isso, né, pela própria necessidade também de nos proteger. Então a gente bate muito nessa tecla da segurança, né, da paciência que tem que se ter no trânsito, evitar aí as confusões, né, ser educado, a educação no trânsito. A gente sempre fala muito sobre isso, sobre o comportamento do próprio profissional em relação aos clientes. Mais agregado a isso, existem vários outros detalhes, várias outras coisas que a gente também deve se preocupar. E eu vejo que às vezes
por a gente se preocupar com as coisas maiores, acaba aí não dando muita importância com o decorrer do tempo com as coisas pequenas que fazem parte também da nossa profissão, fazem parte daquilo que a gente precisa desempenhar. Eu também parto do princípio de que nós, como profissionais, devemos tentar desempenhar nossa função nos aproximando da perfeição. É lógico que eu sei que perfeito ninguém consegue ser perfeito, só nosso Jesus Cristo, só nosso Criador. A gente está aí em busca de perfeição. Então, partindo desse princípio, de nos tornarmos profissionais cada vez mais empenhados, eu destaquei algumas situações do cotidiano, do dia a dia, que quando você relaxa um pouco pode acontecer, isso aí pode acarretar, sempre acarreta, desde pequenos prejuízos, né, até danos maiores, né, até aquilo podendo marcar você como profissional, deixar você marcado como um profissional aí não muito dedicado. Então eu vou passar para vocês essas situações aqui, comentar um pouquinho a respeito delas e deixar aí o recado de que a gente tem que estar procurando, a gente tem que estar atento todo o tempo. A primeira delas que eu posso destacar para vocês, que está no nosso meio diariamente, é a questão do, por exemplo, passageiro que é deixado para trás numa parada como essa aqui, por exemplo, né? A gente que sai aí com o carro aí variando, às vezes está menos cheio, 10 passageiros, 15, mas às vezes está lotado, 42, os DDs andam aí com 56, 50 passageiros. Então a gente tem toda aquela pessoal sob a nossa responsabilidade, porque nós lidamos com seres humanos e infelizmente o ser humano, cada um acaba tendo o seu comportamento. Então você chega numa parada como essa aqui e tem aqueles que procuram, se preocupam em vigiar o motorista, prestar atenção na numeração do ônibus para ver se ainda está lá, se está ligado para sair, se está prestes a sair. Outros já não têm essa preocupação, outros não têm preocupação nenhuma, e você acaba sendo responsável, né, por ter o cuidado de não deixar um passageiro para trás. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente acaba relaxando em alguns aspectos. Quando eu digo relaxando é assim, às vezes você está naquele dia, né, displicentemente, vai fazer uma conferência ali, olhou, contou, achou que contou certo, não teve preocupação, não se preocupou realmente em contar aquele carro ali, ver se está mesmo, se está batendo a quantidade de passageiro, acaba saindo e fica um passageiro para trás. Essa eu falo que é uma situação de não muito problema, mas pode causar um problema grande, porque pode não render nada. Quando eu digo assim, às vezes é um passageiro que não faz muita questão, ele embarca, o pessoal consegue embarcar ele em outro horário e terminar com a viagem dele, mas se for uma pessoa que tem um compromisso, se for uma pessoa que vai para um tratamento de saúde, enfim, se for um compromisso grande que a pessoa tem e acaba perdendo pelo fato de ter sido esquecido, né, na parada. Então, quando eu falo isso aqui, a gente tem que ter preocupação de todas as viagens, todos os horários. A gente, ao parar, tem que conferir e reconferir, né? Muita gente vai falar, pô, mas o motorista é responsável? Sim, o motorista é responsável, porque é ele que tem a quantidade de pessoas no carro, é ele que tem, é ele que vai ter ali a relação dos passageiros. Muitas vezes acontece do passageiro do lado, nota a diferença, nota a falta da pessoa que está ao seu lado, mas não está nem aí, não se preocupa em avisar, o motorista está faltando a pessoa do seu lado. Se não for parente dele, ele tem parente, vou dizer a vocês, tem parente que o parente dele fica para trás e ele, ó, não está nem aí, você dirá se for um desconhecido. Então é um cotidiano, é o dia a dia do motorista, é uma coisa que pode acontecer. Você deve estar se perguntando, já aconteceu com você, comigo, Gustavo? Sim, já aconteceu, infelizmente já aconteceu.
E eu que já tinha uma certa preocupação com isso, passei a ter uma preocupação redobrada, para que isso não volte a acontecer, para que, porque você aconteceu uma vez, não é o ideal, é bom que não aconteça, vai lá, 2 vezes, mas se for de 3 vezes em diante, você já vai ficar sendo visto como um motorista relapso, um motorista que não tem toda a responsabilidade que o motorista deve ter. Você é um cara reincidente no fato de deixar a gente para trás, entendeu? Então, a gente não pode pensar que é uma coisa simples. Geralmente se torna uma coisa complicada essa questão de deixar passageiro para trás. Essas coisas que eu estou passando para vocês, pessoal, é para o pessoal que está aí na caminhada para começar, ou já está trabalhando, para quando estiver trabalhando, já entrar com essa mentalidade. Poxa, qual a grande responsabilidade do motorista rodoviário? Dirigir com segurança, dirigir com conforto. Sim, e também conferência de passageiro, preocupação com o passageiro que vai ficar na parada, tá certo? Então é para isso que eu estou passando essas situações para vocês, e vou passar mais algumas. Outra coisa que pode acontecer no nosso dia a dia, avariar um veículo em manobra, arranhar um para-choque, quebrar um para-choque, quebrar uma lanterna, quebrar um vidro numa manobra. A gente conta, pô, mas isso aí é uma coisinha boba, uma coisinha simples. Sim, mas se a gente quer ser um profissional gabaritado, a gente tem que tentar ao máximo evitar esse tipo de situação, não adianta a gente ver um cara que trabalha na manobra, que faz uma manobra rápida e coloca na posição, e nós que estamos manobrando hoje aqui, amanhã lá, hoje aqui nesse pátio, amanhã em outro pátio, querer também achar que deve fazer de uma maneira rápida. O pessoal que me acompanha, observa que quando eu estou manobrando, eu procuro fazer sempre com bastante cuidado, sem pressa, para evitar esse tipo de problema. É muito ruim muitas vezes você fazer uma viagem perfeita do começo ao fim, com excelência, e quando você chega numa garagem, quando você chega num ponto de apoio e você vai parar o carro, você vai manobrar, ou mesmo durante a viagem, você vai fazer uma manobra, você vai lá, arrisca um para-choque, aquilo ali já baixa o seu astral como profissional, você já fica com aquilo ali na mente. Então vamos manter a calma nas manobras. Se você vai aí encarar uma situação dessa, ter calma nas manobras, para evitar. O que eu quero passar, que a gente não é porque é uma coisa pequena, que a gente considera pequena, que a gente não deve ter cuidado. Devemos ter cuidado tanto com as coisas pequenas, como com as situações mais graves. Outra coisa, pessoal, multas de trânsito, as mais comuns, excesso de velocidade, ultrapassagem local proibido, Então, outra coisa, você às vezes está fazendo sua viagem lá de uma maneira perfeita, de repente você, poxa, não tem ninguém vendo, vou lá e faço a ultrapassagem, ou ali acabo excedendo na velocidade, de repente você passa aí num radar também, e não tem aquele devido cuidado, acaba passando além, recebe uma multa. Outra situação também que a gente deve se preocupar e muito com as multas de trânsito, que aquilo ali vai lá para o seu histórico, vai lá para a sua ficha, aquelas multas que você levou durante ali o período que você trabalhou naquela empresa. Outra coisa também que a gente chama aqui de janelar parada. Janelar parada seria você deixar de fazer a parada que está programada para aquele horário, para aquele veículo. Acontece de, às vezes, o motorista querer ganhar uma fração de tempo ali, de 15, 20 minutos, tá de madrugada, ninguém vai descer, ninguém vai ver, e eu vou encher o cano e vou janelar aquela parada ali. Pode ocorrer, tem consequência? Com certeza, se for comprovado que você passou direto numa parada, que você janelou uma parada, lógico que pode ter desde uma advertência, se você for reincidente, pode ter coisas piores. A mesma situação cabe em você deixar de fazer, de registrar o carro em algum local que seja lá para embarque. Aí vocês já me viram falar, não tem embarque aqui, mas eu vou entrar, vou registrar o carro. O que acontece? Durante o trajeto pode acontecer de ser vendido uma passagem ali no meio do caminho, já que o carro tem parado ali naquele local, por exemplo, e você deixar de passar lá e o passageiro não embarcar. É outro problema que pode, assim, ele se multiplicar de uma hora para outra.
passa de uma coisa simples, de repente se torna uma coisa muito grave, que pode ser alguém, novamente, que tenha aí um compromisso importante e deixa de viajar porque o motorista quis ganhar alguns minutos. E por último eu posso falar também sobre a questão do horário no morro, né? Horário no morro é quando o motorista deixa de vir cumprir sua escala. Caso você não tenha condições de vir cumprir a sua escala, é bom que você avise com antecedência para o pessoal do tráfego se programar para escalar outro motorista, nem que seja o plantão, né, para poder ver, porque às vezes de repente pode acontecer algum imprevisto com você, a não ser que seja uma coisa, né, que em cima da hora de você sair aconteça, mas sempre que possível e acontecer de você não poder viajar, você precisa avisar com antecedência. O ruim é você não vir e não avisar e as pessoas ficarem esperando, contando com o profissional ali, ele não vai. Aí você pensa, mas tem gente que faz isso? Tem, infelizmente tem. Então, pessoal, essas aí são algumas coisas que, agregado aí a todas as outras dicas que eu sempre passei para vocês, eu achei por bem falar sobre essas também, que são coisas que às vezes eu mesmo, muitas vezes considerei como coisinhas insignificantes, coisas pequenas, mas que fazem parte, fazem a diferença, né? São aqueles detalhes que fazem a diferença entre um profissional dedicado e um profissional meia bomba, né? Digamos assim. E como eu sempre gostei de passar para vocês esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, né? Não estou querendo aqui que ninguém seja, como eu já falei, perfeito, o profissional perfeito, o profissional excelente, mas a gente tendo conhecimento das coisas que podem nos tornar melhores, eu acho que é muito importante, acho que é muito legal, né? É por isso que eu peço a vocês aí, ó, se você tem algum comentário sobre o assunto, se você tem alguma sugestão, né, de casos que aconteceram que às vezes passam desapercebido pelo motorista, que para que a gente possa estar falando aqui também no canal, e a gente continuar nesse trabalho aí que a gente vem fazendo. Graças a Deus o pessoal tem reconhecido, tem, né, sempre são muitos elogios pelo trabalho aqui no YouTube, e a gente vai continuar nesse pique aí, beleza? Então é isso, galera, a frota tá aí, os carros já estão aí, eu já estou preparado, só aguardando as ordens para iniciar aí as viagens no trecho, tá certo? Vamos encerrar esse vídeo por aqui, vamos continuar fazendo mais vídeos aí falando sobre a nossa profissão, falando sobre o nosso dia a dia, sempre que tiver oportunidade aí mostrando novos carros, mostrando novos itinerários, mas independente disso, a gente vai estar sempre no trecho, tá certo? Assim que continuar as viagens aí, eu vou fazer o registro para vocês e os assuntos pertinentes à nossa profissão continuarão sendo abordados aqui no canal Gustavo Interestadual. E vou deixando vocês aí contemplando a nossa frota parada, que daqui a pouco estará no trecho. Conto com vocês para o like, tamo junto e vamos que vamos, e beleza. E é o Gustavo Interestadual.